Seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Terça, 1º de novembro de 2016. Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Boa noite. Hoje Itapeva recebe o músico João Carlos Martins. O maestro João Carlos Martins estará daqui a pouco, às 20 horas, na Catedral de Santana, para uma apresentação com a Orquestra Bacchiana Filarmônica do SESM. O concerto musical é uma parceria da Prefeitura de Itapeva e a Fiesp. O maestro João Carlos Martins é o regente e diretor artístico da orquestra, que é mantida pelo SESI de São Paulo. Para o maestro, a orquestra contribui para a formação de talentos e abre múltiplas oportunidades profissionais, levando a cultura da música erudita a milhares de brasileiros. Considerado um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach, o maestro João Carlos Martins atingiu um patamar raramente alcançado por muitos outros músicos advindos do século XX. Um dos pontos altos de sua carreira foi a gravação da obra completa para teclado deste gênio da música. Logo após, devido a problemas físicos, teve de se abandonar a carreira de pianista, canalizando sua paixão para a regência. Vamos agora para a previsão do tempo nesta quarta, dia 2, dia de finados para Itapeva. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é de 26 graus e a mínima é de 19 graus. Agora, diretamente do Portal Terra, presidente do Timão se preocupa com a arena e espera a resposta de Odebrecht. O vazamento que acontece no subsolo do estacionamento do estádio do Itaquerão é de responsabilidade da Odebrecht, responsável pela construção da arena, segundo o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade. Nesta terça, ao jornal Folha de São Paulo, apontou que o vazamento de 10 milhões de litros d'água pode acarretar em deslizamento e atingir a via radial leste próxima ao estádio. De acordo com Andrade, o clube contratou uma empresa para investigar eventuais irregularidades por parte da Odebrecht nas obras em Itaquera. Questionado se teme pela interdição do estádio, Roberto afirmou que se preocupa com a segurança das pessoas que venham a frequentar o local. Na reportagem da Folha de São Paulo, foram reveladas falhas na estrutura interna e externa da arena, como buracos no piso do estacionamento, rachaduras na parede do setor norte das arquibancadas e quedas de placa de cobertura e parede, locais em que há movimentação do público. Por fim, Andrade respondeu acerca de uma suposta fraude veiculada também nesta terça-feira pela revista Época, em que teria assinado o contrato do local de locação do estacionamento entre Corinthians, ou Minigroup e Fundo de Investimentos, ainda sem ser o presidente do clube. De acordo com a publicação, que teve acesso aos documentos, Roberto assinará o contrato em 10 de janeiro de 2015. 27 dias antes de tomar posse oficialmente como presidente do Corinthians, o que configura fraude. Em nota divulgada nesta tarde, a agremiação do Parque São Jorge refuta a hipótese de deslizamento na área externa da arena e reforça que está sendo feita uma auditoria para averiguar as causas do problema. Agora está de volta, depois de algumas semanas, ele que comenta a economia real. André Martins, diretamente de Tararé. É com você, André. 3 riscos para a recuperação da economia brasileira, segundo a agência PIMCO. Uma das maiores firmas de investimento do mundo diz que o país vive uma virada impressionante, mas há perigos no horizonte. O Brasil está passando por uma virada impressionante, de acordo com a análise divulgada recentemente pela firma de investimentos PIMCO. O artigo assinado por Ikov Arnopolin e Lupin Reimann cita como pontos positivos um presidente comprometido com reformas, o combate à corrupção, ou seja, com tecnocratas competentes no poder e liquidez dos mercados de capitais. A perspectiva, segundo a PIMCO, é de juros brasileiros na casa de 1 dígito e a abertura do debate sobre melhora na nota do país pelas agências de classificação de risco. É isso que está por trás do rally de ativos brasileiros nos últimos meses, visto na valorização do real,
na queda do risco país e na melhora na bolsa, com destaque em empresas como Petrobras. A Pinco cita 3 riscos a partir de agora. O primeiro é o nível da dívida, que subiu cerca de 25 pontos percentuais, de 55% para cerca de 80% do PIB, só nos últimos 2 anos. Mesmo com reformas como a do teto de gastos já aprovado no Congresso, ela deve se estabilizar nesse patamar, muito acima da média dos emergentes, por vários anos antes de voltar a cair. As reformas não podem mudar o caminho fiscal e de dívida de curto prazo, apenas evitar um cenário ainda mais sombrio, e vão demorar mais do que um ciclo político para serem efetivas, diz a Pinco. O segundo risco citado é que o processo de queda da inflação seja mais lento do que o esperado, mesmo com desemprego alto por causa do alto nível de indexação da economia e problemas de oferta. Esse cenário parece cada vez mais improvável diante dos últimos dados. No Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, a expectativa de inflação caiu pela 7ª semana seguida. Em 2017, a previsão da taxa está em 5%, já muito próximo do centro da meta mirada pelo Banco Central, 4,5%. Um novo sinal virá no próximo dia 9, data de divulgação da taxa de outubro. Quanto mais a inflação cair, mais rápido o Banco Central pode cortar os juros, um ciclo que já começou e tem impacto positivo no resultado fiscal e na recuperação econômica. O terceiro risco é que, afetada por desemprego e corte de benefícios, a opinião pública reaja contra o ciclo de reformas. No entanto, os resultados do segundo turno mostraram uma guinada à direita e fortalecimento dos partidos da base. Também existe a possibilidade de que novas revelações da Lava Jato cheguem ao núcleo do governo, que pode ver sua capacidade de articulação política corroída e o ciclo da eleição de 2018 antecipado. A Pinco avalia que, caso as reformas sejam bem-sucedidas, podem abrir caminho para mais mudanças no futuro, retorno sustentado da confiança, entrada de capital estrangeiro e impulso para empreendedorismo e consumo. Resumo da ópera. O balanço geral ainda indica que os ativos brasileiros ainda são uma boa aposta. Esse final do artigo diz que os ativos brasileiros ainda são uma boa aposta, por quê? Como a economia frágil, maluca igual a do Brasil, com altos e baixos, para o investidor colocar dinheiro aqui dentro, ele tem que ter garantias boas que ele vai ter de lucro, porque o Brasil é um perigo para qualquer investidor, seja brasileiro ou internacional. Então investir dinheiro aqui é muito perigoso, porque você tem grandes chances de perder o dinheiro que você investiu. Então, para ser compensador, os juros, as taxas de retorno têm que ser muito altas para o investidor, para compensar que ele tire dinheiro, por exemplo, de Londres, de Japão, Estados Unidos, Alemanha e coloque aqui no Brasil. Os países que têm economia mais estável, eles não precisam emprestar dinheiro para tocar sua economia. Então eles pagam taxas de juros mais baixas para os investidores internacionais. Já as economias que precisam crescer, como Brasil, Índia, China, Rússia, México, pagam taxas mais altas, porque precisam de dinheiro para se desenvolver. E logicamente, como o Brasil, nessa maluquice econômica que nós temos, para ele ganhar, por exemplo, da China, ser mais atrativo que o México, que a Índia, ele tem que pagar taxas mais altas ainda. Então, logicamente, aqui, quando esse artigo diz que os ativos brasileiros são uma boa aposta por causa disso. Por mais que o Brasil seja maluco, tenha problemas, a economia nossa seja uma desgraça, a taxa de juros sendo paga aqui é alta. E com a sinalização de que a economia deu uma melhorada e tem um bom rumo parecido, que parece que o governo também vai conseguir, os ativos nossos acabam parecendo que são uma boa aposta. Muito obrigado, André. Deus abençoe. E, se Deus quiser, até a próxima semana. O Jornal Breve termina aqui. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.